Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava de um cinza pesado, como se o próprio mundo compartilhasse o peso da perda. Uma chuva fina caía sobre o cemitério. Greenwood, tornando os caminhos escorregadios e as lápides brilhantes de tristeza. Os convidados se moviam lentamente, guarda-chuvas esvoaçando na névoa como pequenas sentinelas impotentes diante da dor. No centro da cerimônia, um caixão de madeira escura aguardava para ser baixado à terra. Flores brancas cuidadosamente dispostas por mãos trêmulas o adornavam, e o ar carregava uma mistura de aroma de rosas e terra úmida. Todos sabiam Margaret Harrison, a matriarca da família, uma mulher de caráter forte, mas de coração generoso. Seu desaparecimento deixou um vazio imenso, e todos sentiram essa ausência como um peso nos ombros. Perto do caixão, num berço finamente decorado com fitas e flores, dormia Emma, o bebê de 9 meses de Margaret. Sua respiração suave contrastava com o silêncio pesado da multidão. Ninguém poderia imaginar que um ser tão pequeno pudesse um dia se tornar o centro das atenções. O padre, um homem idoso com a voz trêmula, começou a recitar as orações. As palavras pareciam flutuar no ar úmido, quase irreais. Os familiares curvaram a cabeça, apertando as mãos, alguns cerrados de tristeza, outros tremendo de emoção. Seus rostos estavam fechados, seus corações pesados. Então, de repente, um movimento inesperado quebrou a calma solene. Emma, que até então dormia pacificamente, levantou um braço, depois o outro, apontando diretamente para o caixão. Seus olhos, grandes e negros, pareciam brilhar com uma luz estranha. Os adultos trocaram olhares confusos. Um tremor percorreu a multidão. Alguns riram nervosamente, pensando que o bebê simplesmente havia se mexido, mas outros congelaram, ofegantes. Havia algo naquele gesto, algo profundamente perturbador. Como se, naquele gesto inocente, houvesse uma mensagem que ninguém mais pudesse entender. Foi então que o bebê emitiu um grito agudo, claro e agudo, que ecoou entre as lápides e fez tremer o coração de todos os convidados. O padre interrompeu sua oração surpreso, enquanto murmúrios começaram a correr entre os parentes. O gesto de Emma, esse simples apontar, acabará de transformar uma cerimônia de luto em um evento carregado de mistério e pânico. E assim, naquele dia, em meio ao luto e ao silêncio, um bebê se tornou testemunha involuntária de um segredo de família que ninguém jamais imaginaria. O pesado silêncio do cemitério mal era perturbado pelo barulho da chuva nos guarda-chuvas. Emma começou a se mexer no berço novamente. Desta vez, seu gesto foi mais claro. Apontou firmemente para o caixão e ergueu os 2 braços no ar, como se chamasse alguém ou sinalizasse algo importante. Os convidados trocaram olhares preocupados. Alguns sorriram nervosamente, tentando apaziguar a situação. Bebês fazem isso o tempo todo, sussurrou um primo, tentando tranquilizar os outros. Mas esse gesto era tudo menos normal. Os olhos de Emma brilhavam com uma intensidade perturbadora, e sua voz, um grito baixo, agudo e estridente, cortava o murmúrio dos convidados. O coração de Emma Thomas Harrison, o avô, apertou. Ele sentiu que aquilo não era apenas um capricho de bebê. O padre, visivelmente desconfortável, interrompeu a oração e franziu a testa. A tensão no ar tornou-se palpável. Alguns convidados começaram a recuar, desconfortáveis. Mas, o que ela está fazendo? Perguntou uma mulher tremendo. Por que ela está apontando? Gaguejou outro. Emma ainda não estava chorando, mas seus gritos agudos ressoavam com uma clareza quase sobrenatural. As mãos de Thomas tremiam enquanto ele se aproximava do berço para acalmar a neta. Mas assim que ele colocou a mão sobre ela, ela se inclinou levemente em direção ao caixão, como se para indicá-lo com mais insistência. Naquele momento algo mudou. Um arrepio percorreu a assembleia. Os adultos instintivamente sentiram que aquele gesto inocente trazia uma mensagem, um segredo que Margaret carregava consigo e que Emma, inexplicavelmente, parecia querer revelar. Um pânico surdo começou a se espalhar. Murmúrios se transformaram em perguntas sussurradas. O que ela vê? É possível? Ela sabe de alguma coisa. E assim, em meio ao luto e à chuva, um simples gesto de um bebê começou a semear as sementes da esperança. Confusão e medo, transformando uma cerimônia solene em uma cena de suspense e mistério. O céu continuou a chorar acima do cemitério, mas agora a atenção de todos estava inteiramente focada em Emma. Cada choro agudo do bebê ecoava pelo ar úmido e pesado, e os convidados se sentiam cada vez mais inquietos. Alguns recuaram, com os rostos pálidos, como se o gesto de Emma tivesse despertado um medo que não conseguiam explicar. O primo Lydia sussurrou em voz baixa.
Ela não é apenas um bebê. Ela está nos mostrando algo. Thomas Harrison, o avô, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seus instintos lhe diziam que o bebê estava apontando para algo específico, e esse algo não era comum. Ele se aproximou do berço com cautela, mas assim que colocou a mão em Emma, ela se inclinou para mais perto, seus dedinhos apontando para um canto específico do caixão. O grito de Emma, mais agudo e prolongado, ecoou novamente, quebrando o silêncio solene. Os convidados trocaram olhares de pânico. Os murmúrios se transformaram em sussurros assustados. Talvez ela tenha visto alguma coisa. E então, eu não sei, mas é assustador. O padre, tentando manter a calma, tentou retomar a cerimônia. Meus queridos amigos, vamos ficar? Mas sua voz estava trêmula, incapaz de disfarçar a tensão crescente. Então Emma fez um gesto ainda mais incomum, endireitou-se ligeiramente, apontou firmemente para o caixão e fez um movimento em direção ao chão, como se quisesse indicar algo escondido ou esquecido. Um silêncio gélido caiu sobre a assembleia. O bebê acabará de desencadear um pânico silencioso, uma mistura de curiosidade e medo. Todos os convidados sentiram que aquele gesto, inocente à primeira vista, na verdade carregava o peso de um segredo há muito enterrado. Thomas, com o coração disparado, olhou para o ponto para onde o bebê apontava, e viu um pequeno e estranho detalhe, um pedaço de tecido saindo do chão, quase invisível. Suas mãos tremiam quando ele se abaixou para pegá-lo, ciente de que aquele gesto poderia revelar algo terrível ou inesperado. A chuva ainda caía, mas agora cada gota parecia reforçar o suspense, e a cerimônia de luto havia se transformado em cena de mistério e angústia, onde o bebê parecia ter em suas mãos um papel que ninguém jamais havia previsto. Thomas Harrison sentiu o coração bater mais rápido do que nunca. A bebê continuou a encará-lo, seus profundos olhos negros brilhando com uma intensidade sinistra, como se o estivesse guiando. Ele olhou para o chão, para onde Emma havia apontado insistentemente. Debaixo do caixão, meio coberto de terra e folhas molhadas, um pequeno embrulho era visível. Thomas o agarrou com cuidado. Suas mãos tremiam enquanto ele limpava a chuva e a sujeira que o cobriam. O embrulho parecia antigo, frágil, envolto em um pano amarelado e desgastado pelo tempo. Os convidados observavam boquiabertos. O murmúrio aumentou, e alguns recuaram instintivamente. O que é isso? É impossível. Margaret teria escondido alguma coisa? Emma, aquele bebê, ela o encontrou. Thomas abriu lentamente o pacote. Dentro havia um carta amarelada selado com uma fita velha e um medalhão de ouro finamente cinzelado. As mãos de Thomas tremiam enquanto ele desamarrava a fita. O ar de repente pareceu mais pesado, carregado de uma tensão que ninguém havia previsto. Ele desdobrou cuidadosamente a carta. As palavras de Margaret Harrison apareceu com uma caligrafia trêmula, mas firme. Revelou um segredo guardado há muito tempo, um antigo conflito familiar, uma herança esquecida e uma traição que havia marcado a família décadas antes. O bebê soltou outro choro, quase como se quisesse enfatizar a importância do momento. Os convidados se aproximaram, apesar de tudo, sem conseguir desviar o olhar. Os murmúrios se transformaram em sussurros apressados. É verdade. Margaret sabia. Ela mentiu para nós. Este colar deve pertencer a alguém aqui. Thomas apertou o medalhão na mão, percebendo a magnitude da revelação. A pequena Emma, com seu gesto inocente, acabará de revelar um segredo que nem mesmo os adultos suspeitavam. Este dia de luto acabará de se transformar em uma verdadeira tempestade emocional, onde verdades ocultas ameaçavam virar tudo de cabeça para baixo. A chuva continuou a cair, mas agora não servia apenas como pano de fundo para o luto, parecia acentuar o drama, como se a própria natureza acompanhasse as revelações de Margaret. O cemitério, antes silencioso, agora estava tomado por sussurros apressados e olhares desconfiados. A carta de Margaret e o medalhão mudaram a atmosfera em um instante. Todos pareceram descobrir de repente que a família vinha escondendo segredos há décadas. Thomas Harrison, ainda em choque, leu a carta em voz alta. As palavras revelavam uma traição antiga. Um membro da família havia desviado parte da herança de Margaret, e o medalhão era a chave para resolver o mistério. A carta mal estava terminada quando Lydia, o primo de Emma, gritou: "Você conseguiu!" Ela apontou para o irmão Daniel, que imediatamente empalidece. "Isso não é verdade." Ele gaguejou, mas sua voz estava trêmula, incapaz de convencer alguém. Mais sussurros se transformaram em acusações abertas. Os convidados rapidamente se dividiram entre aqueles que queriam proteger os segredos de família e aqueles que exigiam a verdade. Rancores há muito enterrados explodiram como relâmpagos no céu cinzento.
Emma, ainda no berço, assistia a cena com uma estranha tranquilidade. Seus pequenos gestos, antes considerados inocentes, agora pareciam orquestrar as revelações. Cada movimento do bebê lembrava à família que o segredo havia sido exposto e não havia como voltar atrás. Thomas tentou acalmar a situação. Parem. Não é hora de brigar. Mas ninguém o ouvia de verdade. Os olhares eram duros, alguns cheios de raiva, outros de medo. O medalhão em sua mão parecia arder com a verdade, e o simples ato de mostrá-lo aumentava a tensão. Um silêncio pesado caiu quando o bebê levantou a mão novamente, desta vez apontando para Daniel. Um tremor percorreu a assembleia. A pequena Emma, sem perceber, acabará de apontar o culpado, e os murmúrios se transformaram em gritos. É ele! É o Daniel! Margaret nos avisou. A cerimônia, que deveria ser um momento de luto e reflexão, transformou-se em uma cena de confronto intenso, onde um bebê se tornou o catalisador de revelações e acusações. Mesmo na chuva, o rosto de cada convidado refletia pânico e confusão. A família Harrison tinha acabado de descobrir que a tristeza também poderia ser o começo de uma tempestade de verdades. Enquanto as acusações se espalhavam e a chuva castigava o cemitério, Emma soltou outro grito, mais agudo e persistente que os anteriores. Os convidados imediatamente se voltaram para o bebê. Seus dedinhos se curvaram e desta vez apontaram para o chão, bem ao lado do caixão. Thomas, o avô, sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ajoelhou-se para examinar o local indicado por Emma. Sob uma fina camada de terra úmida, algo brilhava fracamente. Ele estendeu a mão e descobriu uma caixa de metal velha, gravado com padrões delicados e fechado com um pequeno cadeado enferrujado. Os murmúrios se transformaram em sussurros frenéticos. O que é isso? Margaret realmente escondeu tudo. Este bebê. Ela está nos guiando. Thomas abriu a caixa com cautela. Dentro havia vários objetos, um caderno amarelado, um segundo medalhão de prata e uma pequena caixa contendo documentos oficiais. Cada objeto parecia contar uma parte da história de Margaret e da traição familiar. O caderno continha nomes, datas e relatos detalhando uma disputa de herança há muito esquecida. O segundo medalhão, gravado com as iniciais de Daniel, revelou que o primo teria envolvimento direto na traição, confirmando assim as acusações feitas anteriormente. Emma, ainda calma, mas insistente em seus gestos, ergueu os braços para o céu e soltou um longo grito, como se celebrasse a descoberta ou enfatizasse sua importância. Os convidados, agora chocados e fascinados, compreenderam que o bebê desempenhara um papel fundamental naquela revelação. As acusações se intensificaram. Daniel, incapaz de negar as evidências, olhou para baixo, enquanto os outros membros da família expressavam sua raiva e decepção. A tempestade de revelações estava apenas começando. Thomas virou-se para Emma, com o coração batendo forte e sussurrou. Você descobriu a verdade, pequena, e agora você tem que encarar o que Margaret deixou para trás. O bebê inocente, mas decidido, acabará de desencadear uma série de eventos que transformariam para sempre a família Harrison. A cerimônia de luto deixou de ser um momento de tristeza passiva, tornou-se o cenário de um segredo revelado, uma traição exposta e um mistério que estava apenas começando. O céu continuava a chorar sobre o cemitério, mas a chuva só servia para realçar o caos crescente entre os convidados. As revelações provocadas pelo gesto de Emma transformaram a cerimônia em um verdadeiro campo de tensão. Daniel, o primo acusado, tentou se defender com a voz trêmula. Não é o que você pensa. Margaret, ela... Mas suas palavras se perderam no tumulto de murmúrios e exclamações dos outros membros da família. O medalhão de prata e o caderno não deixaram margem para dúvidas. Alguns convidados começaram a recuar, alguns até querendo deixar o cemitério, tomados por um medo irracional. A chuva tornava os caminhos escorregadios e a atmosfera, carregada de segredos, dificultava cada movimento. Emma, em seu berço, levantou os braços novamente e emitiu um grito agudo. Desta vez, ela apontou para Lydia, sua prima, que empalideceu ao perceber que o bebê parecia implicar várias pessoas naquela história de traição. Os olhares dos convidados se fixaram em Lydia, uma mistura de medo e desconfiança. O que ela quer dizer com isso? Sussurrou um vizinho, preocupado. Parece que todo mundo está envolvido, acrescentou outro, tremendo na chuva. Thomas sentiu um nó de pânico subir a garganta. O bebê, com sua inocência, havia desencadeado uma série de eventos que ele não conseguia controlar. A verdade acabará de vir à tona, mas com ela, o medo, a raiva e a incompreensão se espalhavam como uma maré. O padre, que até então estivera impassível, balançou a cabeça e murmurou. Este bebê, nunca vi nada parecido.
Os convidados, presos entre a tristeza e o pânico, dispersaram-se ligeiramente, alguns buscando refúgio sob as árvores ou atrás de túmulos. Mas Emma continuou a encará-los, seus olhos refletindo uma maturidade estranha para sua idade. Seus gestos inocentes haviam despertado os demônios enterrados da família, e era evidente que nada mais seria o mesmo. Thomas, segurando o medalhão e o caderno, entendeu que o verdadeiro desafio começava agora. Lidar com os segredos revelados e as reações explosivas das pessoas próximas. O bebê, sem saber de seu papel, havia desencadeado uma tempestade de medo e verdade que só aumentaria. O cemitério se tornará um cenário de tensão e confusão. A chuva continuava a cair, mas ninguém mais a notava. Os convidados estavam paralisados entre o medo, a raiva e a curiosidade, incapazes de desviar o olhar da criança cujas ações agora orquestrariam as revelações. Emma sentou-se no berço e desta vez apontou para uma velha caixa de madeira escondida atrás do caixão. Seus gritos agudos e insistentes imediatamente chamaram a atenção. "Olha!", exclamou Thomas com o coração disparado. "O bebê! Ela quer que a gente veja." Daniel, pálido como papel, instintivamente recuou. Compreendia que cada movimento do bebê o levava mais longe e que os segredos de Margaret continuariam a ser revelados. Os outros convidados, trêmulos, aproximaram-se hesitantes. Thomas abriu a caixa cuidadosamente. Dentro, ele descobriu um antigo documento oficial, selado com um selo de cera. Este documento revelou que partes da herança haviam sido desviadas e que o verdadeiro beneficiário não era aquele em quem a família acreditava. O choque tomou conta da assembleia. Lydia, incapaz de conter a emoção, gritou: "Isso não é verdade. Margaret não poderia ter." Mas Emma, ainda apontando e gritando, parecia insistir. A verdade tinha que ser vista e ouvida por todos. O pânico aumentou quando alguns convidados perceberam que o documento listava nomes específicos, nomes que eles conheciam, familiares presentes naquele dia. Murmúrios se transformaram em gritos de descrença. "É ele! Ela mentiu para nós! Margaret sabia de tudo!" Emma, em sua inocência, continuou a desempenhar um papel central. Cada gesto parecia guiar os adultos em direção ao que Margaret havia escondido durante sua vida. A cerimônia de luto, que deveria ser um momento de contemplação, tornou-se uma cena de caos, revelações e confrontos. Thomas olhou para o bebê, impressionado e aterrorizado. Percebeu que aquela criança, com seus gestos simples porém precisos, acabará de revelar verdades que a família Harrison gostaria de enterrar para sempre. A chuva caía sobre eles, mas agora a verdadeira tempestade era a de emoções e segredos revelados. A chuva torrencial parecia amplificar o caos. Os convidados aglomeraram-se em torno do caixão e do berço de Emma, cada um reagindo de forma diferente às revelações acumuladas. Alguns queriam fugir, outros enfrentar o problema de frente. Mas o gesto do bebê continuou a mantê-los alertas, como um guia invisível para a verdade. Daniel, o primo acusado, gritou em desespero: "Eu não sou culpado. Você tem que acreditar em mim." Mas suas palavras se perderam no tumulto. Os documentos e medalhões revelados não deixaram margem para dúvidas. Alguns convidados começaram a recuar, escorregando no chão encharcado. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Lydia, tremendo, também deu um passo para trás, como se Emma tivesse apontado para ela sem que ela entendesse o porquê. Thomas se inclinou sobre o bebê e falou baixinho para ele: "Emma, o que você está tentando nos mostrar de novo?" O bebê respondeu com um choro agudo e desta vez apontou para um canto do cemitério, onde uma lápide parecia um pouco fora do lugar. Intrigado, Thomas aproximou-se e moveu a pedra. Abaixo dela havia uma caixa de madeira velha, reforçando a impressão de que Margaret havia preparado uma série de revelações. Os convidados prenderam a respiração, cientes de que cada descoberta aumentava a tensão e a raiva na família. O bebê, com sua inocência e gestos precisos, trouxe à tona não apenas a traição de Daniel, mas também segredos que alguns julgavam enterrados para sempre. Medo e pânico eram evidentes nos rostos dos convidados. Alguns queriam fugir, outros pareciam incapazes de se mover, paralisados pela magnitude das revelações. O padre, desamparado, murmurou: "Nunca testemunhei nada parecido. Um bebê, revelando segredos que nunca imaginamos." O cemitério deixou de ser apenas um lugar de luto, tornou-se palco de um intenso confronto familiar, onde cada gesto do bebê parecia empurrar os adultos em direção à verdade, não importa o quão doloroso seja. O cemitério de Greenwood estava irreconhecível. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava pesado de tensão e revelação. Os convidados, encharcados e exaustos pelo choque das descobertas, estavam em pé ao redor do caixão e do berço de Emma,
todos entendendo que esse dia não era nada normal. Thomas Harrison, segurando os documentos e medalhões, virou-se para seus familiares. É hora de encarar a verdade. Não podemos mais ignorar o que Margaret revelou. Daniel, o primo acusado, baixou a cabeça, incapaz de negar as evidências. A carta, o caderno e o medalhão haviam revelado sua traição passada. Os outros convidados, furiosos, mas aliviados por finalmente saberem a verdade, o cercaram, alguns gritando, outros chorando. Emma, sentada em seu berço, levantou os braços novamente e gritou. Desta vez o gesto pareceu aprovar o confronto, como se o bebê entendesse que a verdade tinha que ser exposta para que a paz retornasse. Lydia, sua prima, deu um passo à frente e respirou fundo. Todos nós cometemos erros, mas Margaret queria que soubéssemos a verdade antes que fosse tarde demais. As palavras ecoaram no silêncio e gradualmente os gritos e as acusações começaram a diminuir. Os familiares perceberam que o confronto, embora doloroso, era necessário. Thomas colocou os medalhões e documentos sobre o caixão, simbolizando o fim dos segredos e o início de um novo capítulo para a família Harrison. Emma, com sua inocência misteriosa, observou-os como se entendesse que seu papel havia contribuído para a morte. Revelar a verdade e promover a reconciliação. Os rostos cansados, porém mais serenos, começaram a relaxar. Alguns se abraçaram, outros simplesmente olharam para o bebê, fascinados pelo poder que um ser tão pequeno tinha sobre a família. A cerimônia, inicialmente sombria e cheia de luto, foi transformada por um gesto inocente e um bebê com um olhar intenso em um momento de revelação e verdade, marcando o início de uma nova era para os Harrisons. O céu de Greenwood do tempo finalmente clareou. A chuva havia parado, deixando para trás o cheiro de terra molhada e flores. O cemitério, que poucas horas antes fervilhava de tensão e caos, agora estava calmo, quase solene. Thomas Harrison inclinou-se sobre o berço de Emma bebê, surpreendentemente calma, observava a família com seus grandes olhos negros, como se soubesse que sua missão estava cumprida. Seus gestos, choros e gestos revelavam segredos que nem mesmo os adultos ousariam encarar. Lydia, respirando fundo, dirigiu-se a todos. Margaret queria que soubéssemos a verdade, para que pudéssemos finalmente consertar o que havia sido quebrado. Os familiares trocaram olhares. Alguns choraram, outros sorriram fracamente, mas todos pareciam entender que o papel do bebê foi mais do que uma mera coincidência. Emma foi o catalisador da reconciliação. Thomas colocou o medalhão e a carta no caixão, selando simbolicamente o legado de Margaret. Esses objetos eram mais do que meros bens materiais, representavam a verdade, a justiça e a memória daquele que cuidou de sua família até o fim. Daniel, agora apaziguado e envergonhado, aproximou-se de Tomé. Eu sinto muito. Agora entendo o que Margaret queria, e o que precisamos fazer. Thomas assentiu, aceitando suas desculpas, enquanto a família começou a se reunir em torno de Emma, como se para celebrar não apenas o fim do luto, mas também um novo começo. Emma sorriu fracamente sem perceber o impacto que causará. Seu gesto inesperado no meio do funeral causou pânico, revelou segredos e, por fim, permitiu que a família Harrison encontre paz e restaure laços quebrados. Enquanto o sol lentamente rompia as nuvens, Thomas sussurrou. Margaret ficaria orgulhosa de você, garotinha. Graças a você, finalmente resolvemos tudo. O bebê, inocente e tranquilo, parecia aprovar. A família, reunida ao redor do berço, sabia que, apesar da dor e das revelações, um futuro mais honesto e unido começou naquele dia, sob o olhar atento e misteriosamente iluminado da pequena Emma.